Bom dia, pessoal. Vamos para mais um dia de aula. Hoje iremos ter aula de história, tá certo? Hoje vamos falar do setor privado. Na aula passada, nós estudamos o progresso do homem, né? Na aula passada, nós vimos o homem e o progresso, né? Hoje, nós vamos ver o setor privado. O que é setor privado, tia? Setor privado é aquela pessoa, existe o funcionário público, né? Aquele que quem paga o salário dele é o prefeito ou o governador. Quem trabalha, quem é funcionário público do município, né? Quem paga o salário dele é o prefeito. E quem é funcionário estadual, quem paga o salário dele é o governo, né? É o governador. Hoje nós vamos ver o setor privado. Privado é porque existe uma pessoa que é o dono, não é? As escolas que vocês, a escola mesmo particular, não é? É um setor privado, onde o nosso salário é pago por alguém, não é? Então, aqui a gente vai ver na página 66, o setor privado. Mas antes, né, como sempre, a gente vai orar, não é? Pedindo ao Papai do Céu que nos abençoe, porque só Ele para nos abençoar. Senhor Jesus, eu te agradeço por mais um dia de vida que tu nos concede. Eu te agradeço, Senhor, por esse momento de estar mesmo em casa estudando, Senhor, porque isso servirá para o meu futuro. Senhor, muito obrigado por minha vida, por a vida de cada aluno do terceiro ano, Senhor. Que tu abençoe a cada um deles, que tu derrame sobre ele as tuas bênçãos, Senhor. Que tu seja também com suas famílias. Obrigado, Senhor Jesus, porque sabemos que até aqui tu nos tem ajudado. Ó Deus amado, neste mês que estamos comemorando o mês da criança, continuamos te pedindo que tu abençoe a vida de todas as crianças do nosso Brasil e do nosso mundo. Que tu proteja, Senhor, que tu acampe teus anjos ao redor dessas crianças. Em nome de Jesus, amém. Então, gente, o setor privado é aquele setor onde as pessoas que trabalham, né, elas não dependem, não é, do dinheiro do governo ou da prefeitura. Quem paga, se for numa loja, quem paga o salário dele é o dono da loja. Se for numa indústria, quem paga o salário é o responsável por aquela indústria, ok? Trabalhar é importante para o nosso próprio desenvolvimento e para o progresso do país, não é? Todo trabalhador, assim a Bíblia diz, né? Todo trabalhador, ele precisa receber o seu salário, né? Ele precisa de trabalho. Por que tem que trabalhar, não é? Porque a gente tem que se alimentar, não é? Porque a gente tem que comprar roupa, porque senão como seria, né? Então, a gente sabe quando a gente fica desempregado, né? Porque a gente não tem como ganhar dinheiro e precisa comprar roupa, precisa comprar alimentos, não é? E nessa pandemia, quantas pessoas ficaram desempregadas, né? Perderam o seu emprego, não é? Por quê? Porque trabalha numa empresa em que o salário foi diminuído, ou que a loja fechou, né? A fábrica ou o comércio. Então, por quê? Porque trabalha num lugar privado, porque tem alguém responsável para pagar o seu salário. Então, as pessoas que não exercem cargo público, né, no caso, eu não exerço, porque se eu exercesse, o meu salário era pago ou pela prefeitura ou pelo governo, né? Mas trabalham em empresas, no comércio, nas indústrias e também profissionais liberais ou autônomos. O que é autônomo? São pessoas que trabalham por conta própria. Quer dizer, quando a pessoa que é dono de um supermercado, ele é autônomo, quer dizer, ele é responsável para gerar o seu próprio salário. Uma costureira que trabalha em casa, ela mesma é que gera o próprio salário dela. Então, são pessoas autônomas que trabalham para si, certo? E liberais também, que trabalham aqui por conta própria, pertence ao setor privado. Então, essas pessoas que trabalham para si, elas são pessoas autônomas, porque elas trabalham para si, então elas não tem ninguém que mande nelas. Todo trabalho é útil para a população. E nas comunidades aparecem as mais variadas profissões, não é mesmo? Então,
existem várias profissões em que elas são importantes, né? Para construir uma casa, precisamos de quê? De um pedreiro, porque o pedreiro ele vai saber, né, toda a medida para usar naquela casa, na construção daquela casa. Então, aparecem as mais variadas profissões. Então, vocês quando crescerem, vocês vão receber o quê? Vocês vão escolher a profissão que vocês vão exercer. Não é? E as profissões você pode exercer. Tem profissões que você pode exercer no setor privado ou no setor público. Por exemplo, um médico. Um médico, ele pode exercer a sua profissão no setor público ou no setor privado. Privado é trabalhar em hospitais em que a gente paga o plano. Quando você paga o seu plano, você está pagando ao médico, certo? Já aquele médico que trabalha nos postos de saúde, nos hospitais públicos, quem paga o salário dele é o prefeito ou o governador. Ok, gente? Ou governadora, depende de quem esteja na função. Aí existe um documento, gente, que esse documento aqui, ó, todo trabalhador ele tem que ter, né? A carteira de trabalho. É esse documento aqui que vai registrar, né, a sua vida profissional, né? É ela que vai lhe ajudar no futuro, entendeu? Porque tem pessoas que não trabalham, como disse, de carteira assinada. Então ela não vai poder ter na sua carteira, não é, uma garantia, que eu vou dizer a vocês. Aí aqui tem, é um documento que comprova o tipo de trabalho que os profissionais realizam. Então é aqui que vai dizer, por exemplo, se a pessoa trabalha numa empresa, ele é professor, no caso eu, né? Então aqui na minha carteira tem que eu sou professora, certo? Se seu pai é um mecânico, aí na carteira dele tem que ele é mecânico. Se sua mãe for delegada, né? Então tem que ela é delegada. Então é um documento que vai garantir, certo? A sua profissão, se ela é enfermeira, certo? Se ela é técnica. Todas as anotações são registradas nela. A atividade que o trabalhador exerce, a empresa que eu contratou. Então aqui tem o nome da empresa que eu já trabalhei, certo, gente? Eu trabalhei no Luiz Valência, eu trabalhei no Santa Sofia. Então tem os lugares que eu trabalhei, ó. Tem no Centro Comunitário Chão de Cruz, onde eu trabalhei, que é Escola Rural. Aí aqui tem, tá vendo? Ó, aqui tem onde eu trabalhei, os locais que eu trabalhei, tá registrado aqui. Aí aqui tem assim, todas as anotações são registradas nela, a atividade que o trabalhador exerce, a empresa que o contratou, seu salário. Então aqui tem o meu salário. Quando tem aumento, bota aqui também férias e tempo de serviço. No futuro, são os dados da carteira profissional, dessa carteirinha aqui, que vão garantir a aposentadoria, entendeu? Então, a aposentadoria é quando você tem um tempo que você já trabalhou, né? Só que esse tempo é longo, né? Então, vai estar tudo registrado aqui. Então, quando você se aposenta, essa carteira ela vai ser muito importante. Então, todo trabalhador tem que ter essa carteira, certo? O que é aposentadoria? É um salário que recebemos quando ficamos idosos ou incapacitados de trabalhar. Não é só quando a gente fica idoso. Quando a pessoa chega o tempo, né? Por exemplo, 30 anos. Nós que somos professores, são 25 anos. Então, 25 anos você trabalhou. Então, se tiver registrado aqui, você se aposenta. Então, isso se você pode, né, se aposentar, e se você tiver ainda saúde, pode continuar trabalhando, né? Aí agora, mas você vai receber um salário quem vai pagar você é o governo, porque você contribuiu, não é? Que está registrado nessa carteira. Então, não é só quando a pessoa fica idoso. Se tivermos contribuído com um órgão chamado Previdência Social, então é registrado aqui, né? Então a empresa tem que registrar na Previdência Social, certo? Então isso aqui vai estar tudo registrado, então pode perder essa carteira. Os autônomos, pessoas que trabalham por conta própria, também contribuem para a Previdência Social. Então a pessoa, mesmo sendo autônoma, ela tem que contribuir, que é para poder garantir a sua aposentadoria. Porque senão ela não vai poder se aposentar por tempo de serviço, ela vai se aposentar de outra maneira.
assim a sua aposentadoria. Aí aqui, vamos conhecer alguns profissionais encontrados na cidade, né? Então a gente tem o feirante, né? É aquela pessoa que trabalha na feira, né? No mercado público de Camaragibe. Ali tem vários feirantes. O que é o feirante? Trabalham livremente vendendo frutas, verduras, cereais, tempero e ainda alguns utensílios domésticos, como peneira, colher de pau, vassoura. Então, se você for ao mercado público, né? Hoje o mercado público, são poucas pessoas que vão, mas é muito bom, porque lá você encontra de tudo no mercado público, questão de verduras, de frutas, né, de queijo. Então, todo município, ele tem a sua feira livre, a sua feira municipal, o seu mercado municipal. O nosso, né, fica perto do antigo SEMEC, né, o mercado público, que hoje, por quê? Antes, os supermercados não vendiam verduras. Hoje, né, o supermercado vende verduras, vende carne, vende peixe. Mas antigamente os supermercados não vendiam. Só vendia mais os cereais. Hoje o mercado vende tudo. Então tem pessoas que aproveitam e faz sua compra, né, de tudo no próprio supermercado. Aí tem os operários, né? Então na Feira Livre vai ter o feirante, onde ele vai vender aquela mercadoria, muitas vezes trazida do sítio, da zona rural, e outros vão comprar na Ceasa, né, que é um local onde vende muitas verduras, muitas frutas, não é? E é um tipo de distribuidor que você vai lá e compra para revender nas feiras livres. O que é um operário, gente? O operário trabalha em fábrica, em montadores de automóvel, em construção. Então, os operários são pessoas que trabalham em indústria, né? Então, assim, aqui em Camaragibe, como eu falei numa aula com vocês, onde é o shopping, né? O Shopping Camará era uma fábrica, uma indústria, né? Uma indústria de tecido. Hoje já não existe mais, não é? Mas ali, então, tinha muitos operários ali. Hoje, né, existe em Goiânia a Fiat, né? Lá é o quê? Uma indústria onde fabrica o quê? Os automóveis, os carros da Fiat. E lá dentro tem outras indústrias que fabricam os bancos, certo? Que fabrica coisas para aqueles carros que a Fiat faz. Os bancários são as pessoas que trabalham nos bancos, tá certo? Trabalham nas agências dos bancos. Então, as pessoas que trabalham no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, no Itaú, são os bancários. O que é o mecânico? Mecânico são os profissionais que se dedicam a consertos de veículos ou máquinas, como bombas, máquina de costura, condicionadores de ar, refrigeradores e etc. Então, ainda tem os mecânicos, né, que trabalham, tem os que trabalham na fábrica, tem os que trabalham por conta própria, que são os autônomos, tem a sua oficina em casa ou em algum local do bairro, não é? Então os mecânicos, eles têm uns que para consertar carros, outros para consertar máquinas mais simples, né? Outros para consertar máquina de costuras. Então o mecânico tem vários tipos. Gente, e existe ainda aqueles que prestam outros tipos de serviços. Os profissionais que trabalham consertos são os pedreiros, sapateiros, pintores, relojoeiros, encanadores. Então, existem outras profissões, né? E tem muitos deles que trabalham em locais, por exemplo, a Compesa. Na Compesa tem vários tipos de pessoas ali que trabalham, né? Tem os encanadores, certo? E os pedreiros, né? Tem pedreiro que trabalha numa construtora, mas tem outros que trabalham por conta própria, são os autônomos, né? Então ali ele vai construir prédios, vão construir casas. Então são pedreiros. Como, por exemplo, quando sua mãe vai fazer algum conserto na sua casa, colocar cerâmica, né? Ela contrata o quê? Um pedreiro, né? Fazer alguma reforma. Quando vai pintar, então seu pai não tem tempo, não sabe, qualquer coisa, então chama o quê? Um pintor, certo? Os artistas plásticos, né, gente? São pessoas que se dedicam à escultura, à pintura, à decoração e vendem suas obras em galerias de arte ou para pessoas por encomenda. Então, ainda tem aqueles artistas plásticos que fazem os quadros e pintam, né, os quadros. Os trabalhadores do campo, né? Também tem aqueles trabalhadores que trabalham em área rural, não é? No campo, as pessoas se dedicam a plantar,
e colher alimentos, a criar animais. São profissionais do campo. Os agricultores ou lavradores cuidam da terra, eles aram, adubam, plantam, cuidam de plantações, colhem os frutos. Então, tem aquelas pessoas que são agricultores, que gostam de trabalhar com o campo, certo? Com as plantações. Tem os boiadeiros, que cuidam do gado. Então, nas fazendas, né? Essas pessoas trabalham muito em fazendas, em coisas assim grandes. Os trabalhadores na agricultura. No campo, as pessoas preparam a terra, plantam, cuidam das plantações e colhem. Essas atividades chamam-se agricultura. Então, já tem aquelas pessoas que gostam de estar ali trabalhando com a terra. Aqueles que trabalham na agricultura são os agricultores ou lavradores. Os donos da terra são chamados de fazendeiros ou proprietário rural. Então, essas pessoas vão trabalhar, como eu falei, em fazendas, né, em coisas grandes assim. Então, esses fazendeiros, eles não vão botar a mão na terra, mas eles têm os seus trabalhadores, né? E que geralmente moram ali para cuidar do gado, para cuidar da plantação. Os trabalhadores na pecuária. Os moradores do campo também trabalham na pecuária, que é a criação dos animais, né? Então, como eu falei, tem aquelas fazendas que tem animais, que tem gado, que tem cavalo. Então, tem que ter pessoas para cuidar, como bois, cavalo, porcos. A criação de aves, como galinhas, codornas, patos, perus, chama-se de avicultura, né? Então já tem pessoas que trabalham em granjas, né, para cuidar, né, daquelas aves, ali vender, fazer uma forma de ela reproduzir. E ali também, gente, tem que ter veterinários, tem que ter todo um equipamento, né, tem que ter todo um grupo de pessoas para trabalhar. O dono do gado é o pecuarista, aquele que trabalha com os animais. É o peão, o boiadeiro ou o retireiro. Então, aquelas pessoas que vai cuidar, né, daquele gado é o peão, certo? Então, vai tomar conta do gado, né? Precisa ver como é que o gado está, o desenvolvimento. Então, tudo tem um trabalho. Então, essas pessoas, esses trabalhadores, eles trabalham em rural, né? Geralmente é área rural. E que precisa de todo esse cuidado, certo? Agora, tem pessoas que o governo, né, trabalha em área, em setor público, e tem outros que trabalham em setor privado, né? Nas fazendas, nas granjas, né? Então, ali o dono daquela granja, o dono daquela fazenda precisa de trabalhadores específicos para cuidar da plantação, né, da agricultura, outros para trabalhar na área da pecuária, né, para cuidar dos animais. Então, a esses trabalhadores, eles são trabalhadores privados. Aqui diz assim, ó: nenhuma criança deve trabalhar. Atualmente fala-se muito nesse assunto. Os pais não devem colocar seus filhos menores de idade para trabalhar, pois toda criança tem o direito de cuidar para, quando adulta, tornar-se um trabalhador competente. Então, vocês crianças, vocês não podem trabalhar nesses lugares, não é? Por quê? Porque vocês são criança. Agora é o momento de vocês o quê? Estudar. A profissão de vocês é estudar. Vocês são estudantes, porque vocês estão preparando o futuro de vocês, né? Para no futuro vocês serem um profissional, não é? E o bom é que seja no setor público, né? Porque vai garantir o emprego de vocês, não é? Então, a pessoa tem que ter uma profissão que é para justamente poder arrumar um trabalho bom, onde ganhe dinheiro. Então, gente, a atividade de você vai estar na página 68, na página 69 e na página 70. É muita página, gente, mas são coisas bem simples para vocês fazerem, ok? Então, na página 68, certo? Vai estar aqui o primeiro quesito: marca um X nas figuras que representam o setor privado. Então, você vai ver aí, né, qual é o setor que é o setor privado. Então, um supermercado é um setor privado, não é? Já o bombeiro não é um setor, é um setor público, né? Um órgão público. Qual a importância de assinar a carteira do trabalho do empregado? Qual a importância de você ter uma carteira de trabalho assinada?
que isso vai lhe garantir o quê, né, no futuro? Cite de acordo com a legenda, pinte de acordo com a legenda. Setor público, setor privado, agricultor, comerciário, policial militar, lojista, bombeiro e ourives. Ourives, gente, é a pessoa que vai trabalhar com ouro, fazer anéis, fazer corrente, fazer brinco, certo? São pessoas que são chamadas de ourives. Como eu já falei, o bombeiro e o policial militar, ele não é de setor privado. Isso é de responsabilidade do governo, certo? Então, se é do governo, é um setor o quê? Público, não é? Então, pinte o signo da resposta certa. Trabalhador autônomo ou liberal, aí você vai marcar só uma resposta certa. O quinto quesito, marque a alternativa e reescreva as frases. Falsa, com F, transformando em verdadeira, V. Aí você vai marcar F ou V, e a que for falsa, você vai transformar ela em verdadeira. Aí tem assim, o setor no trabalho privado é aquele executado por pessoas que exercem cargos oferecidos no governo à população. Então você vai transformar ela, tá certo? Então você vai transformar as que estão falsa em verdadeira. E na página 69 você irá ver aí, né? Pergunte a profissão de seus familiares e complete a tabela, modelo. Aí o nome, Pedro, a profissão de Pedro é professor. Ele é professor do setor público ou do setor privado, você marca um X. Você pode perguntar a profissão da sua mãe, a de seu pai, vai dizer, vai botar o nome deles aí, vai dizer qual a profissão e vai marcar se ele é de setor público ou do setor privado. O sétimo, você vai marcar o caminho do quadro 1 no quadro 2 e descubra uma importante atividade do campo. Aí você vai dizer qual é essa atividade e qual a finalidade dela. O oitavo, procure no diagrama 5 palavras que se referem às atividades do campo. Depois, complete as frases. Aí você vai ver, são 5 atividades do campo, certo? Atividade que faz no campo. Aí tem aí. Aí depois você vai marcar, vai completar as frases de acordo com a palavra que você achou. A página 70 diz assim: leia e ilustre os versos do livro Trabalho de Criança, não é brinquedo. Aí, não é brinquedo não. Aí tem assim, trabalho de criança não é vender bala na rua, é guardar os seus brinquedos a qualquer coisa que é sua. Então você vai representar esse texto através de um desenho. Trabalho de criança não é engraxar sapato, é dar comida para o cão, pro passarinho e pro gato. Aí você também vai ilustrar de acordo com essas frases aqui, tá certo? Então, gente, criança não pode trabalhar. Criança tem que estar estudando para preparar o seu futuro. Vocês estão estudando, vocês estão preparando o futuro de vocês, né? E quando vocês crescerem, né, chegar à idade adulta, vocês vão poder escolher a profissão. Aí vocês podem trabalhar, tá certo? Então, a atividade de vocês vão estar na página 68, 69 e a página 70, tá? Então, tchau, beijo, com saudade.